Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, mais um vídeo resposta. Teve um irmãozinho que fez uma pergunta bem pertinente, não é? Bem curiosa, e eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque também tem a ver com a doutrina reformada, não é, da salvação, que está muito bem explicada nos cânones de Dort, certo? Vamos então para o vídeo. Vamos lá, pessoal, então. O Gleidson Costa fez uma pergunta. Eu queria agradecer, Gleidson, por sua pergunta aqui, viu? Muito boa mesmo. E vale a pena refletir sobre isso. Ele fala bem assim: graça e paz, pastor. Gostaria de fazer uma humilde pergunta na minha pequena, mas simples compreensão, até hoje, do Evangelho da Graça de Deus. Pois sei que estou engatinhando, mas a cada dia o Espírito Santo vem utilizando ferramentas. Claro, a palavra de Deus, seu canal, graças a Deus por isso, né? Comprei os cânones pela Graph. Ainda não terminei de ler, mas ao chegar nos capítulos 3 e 4 dos cânones, no artigo 9, lê-se: porque alguns que são chamados não vêm. Inclusive, o irmão falou que ainda não terminou de ler os cânones, né? Eu recomendo que o irmão não só tenha esses cânones aí para estar estudando, mas aproveita e tenta adquirir aí também, não é, o comentário dos cânones. Muito importante, tá? Vale muito a pena mesmo para você se aprofundar pessoalmente na teologia dos cânones. E, além disso, não é, você tem também aqui acesso hoje na Graph Editora a 2 volumes da história de Dort, né? A história e a pré-história. Então, vale a pena demais. Isso pode tirar muito das suas dúvidas também, te dando mais segurança a respeito, não é, da teologia reformada da salvação, né? Para ser um pouco mais específico. Mas, ele fala então sobre o artigo 9, não é, que lê-se: porque alguns que não são, que são chamados não vêm. E aí é dito também, né, no artigo 9, não é a culpa do Evangelho, nem de Deus que chama, mas é a sua própria culpa. Aí cita-se Mateus 13, verso 18 a 23. E aí ele vai dizer assim, olha: um arminiano, remonstrante, não poderia replicar com as seguintes objeções: isto não é a graça resistível? A resposta a essa objeção seria que a graça é resistível aos não eleitos? Capítulo 1 e o artigo 6. Ah, vamos pensar bem sobre isso, tá? A respeito disso. Vamos primeiro olhar direitinho aqui para o capítulo 3, 4 e artigo 9. Vou ler aqui todo o artigo. Então, muitos são chamados por meio do ministério do Evangelho, mas não vêm nem são convertidos. Não é a culpa do Evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que chama por meio do Evangelho, e inclusive confere vários dons a eles. Mas é a sua própria culpa. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros, de fato, a recebem, mas não em seus corações. Por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, não é, viram as costas à palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo, e não produzem nenhum fruto. Isto é o que o nosso Senhor ensina na parábola do semeador, né? O texto que eu cito aqui, de fato, né? Então, Jesus mesmo ensina, não é, sobre essas qualidades de fé, né? Isso é bem interessante. E o Sino também tratou sobre isso, tá? Então, é bom compreender essa questão, certo? Também podemos pegar aqui o capítulo 1 e artigo 5, que fala sobre. Nós temos o artigo 4, que fala sobre um duplo resultado, né? Então, a pregação do evangelho acontece, mas há um duplo resultado. E então vai falar sobre o artigo 5, a causa da incredulidade e a fonte da fé. Então, em Deus não está, de forma alguma, a causa ou a culpa da incredulidade. A culpa está no homem, tal como de todos os demais pecados. Mas a fé em Jesus Cristo e também a salvação por meio dele são dons gratuitos de Deus. Como está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E semelhantemente, porque vos foi concedida a graça, né, de crer em Cristo. Então, para entendermos bem essa questão, irmão, que um arminiano, né, poderia dizer, tá vendo aí, ó, se há uma resistência, então o correto, né, o entendimento deve ser que a questão da graça, ela é de fato resistível. A graça é resistível, né? A graça é resistível. E entender que isso seria uma oposição à fé reformada. Como o irmão já pôde observar aí, nós admitimos resistência, tá? Na verdade, a resistência é aquilo que é mais normal. O homem natural, ele é inimigo de Deus e, portanto, o homem natural, ele resiste a Deus e, portanto, ele é culpado. Então, isso é o pressuposto. Esse é o pressuposto. Não é? É isso que é compreendido também nos próprios
cânone de Dort. Então, o que é natural é essa situação da humanidade, né, do homem. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, certo? E, portanto, é claro que ele resiste. Há textos na Bíblia falando sobre aqueles que resistem ao Espírito Santo. Então, o natural é justamente resistir, certo? E isso não está indo contra a doutrina da graça irresistível. Quando você vai ler, por exemplo, sobre o assunto, né, da graça irresistível, aqui nos cânones, você vai entender que, na verdade, a compreensão é muito mais de graça insuperável, né? Por quê? Porque o homem vai resistir, não é, até o seu limite, no sentido de que, enquanto Deus não chamar eficazmente aquela pessoa, ela estará resistindo. Tenha como exemplo o apóstolo Paulo, por exemplo, né? O apóstolo Paulo, ele não foi eleito no tempo, né? Assim como ninguém foi eleito no tempo, né? Ele foi eleito na eternidade, né? A eleição e a rejeição são todas na eternidade, né? Tudo antes da fundação do mundo, ok? Mas podemos notar assim, de maneira muito clara no que é observável da própria vida em si, e como a própria Escritura nos mostra, que Saulo, ali, né, ele estava resistindo. Ele testemunhou em Atos 7 a morte de Estevão. E ele realmente resistiu. Estevão estava pregando, então ele estando ali com a multidão, não é, e sendo conivente com o que estava acontecendo, ele estava ouvindo a pregação de Estevão. Uma pregação bíblica expositiva, não é? E ele estava resistindo tudo aquilo. E, inclusive, Estevão fala, você resistiu ao Espírito Santo. E Paulo estava resistindo ali. Ele estava resistindo, certo? E não somente no capítulo 7, mas nós voltamos a partir do capítulo 8, que ele realmente, sendo um jovem fariseu ali, ele realmente quis liderar essa perseguição contra a igreja. Isso, ou seja, em cada atitude dele para perseguir os cristãos, não é, os discípulos de Cristo, você vê a resistência dele à palavra, ao evangelho, não é? Então, veja, naquele momento exato, embora ele estivesse ouvindo a pregação de Estevão, estivesse ali tendo contato com a pregação cristã, ainda assim, não é? Ele não estava sendo eficazmente chamado. Não é? Então, não se pode confundir as coisas, não é? Não é porque uma pessoa está ouvindo sempre a pregação do evangelho, e suponhamos que é um eleito de Deus na eternidade, Deus o amou em Cristo na eternidade. Isso não quer dizer que a pessoa, assim que ouvir a pregação, ela será chamada eficazmente. Entendeu? Como o exemplo de Paulo. Então ele estava ali e ele estava resistindo. Até que Cristo agiu, não é? E realmente o derrubou de sua arrogância, digamos assim, não é? E trouxe a ele a nova vida nele, né? No Cristo. Então, isso é um ponto importante. Então, veja, a graça de Deus, ela é irresistível, não é? E entenda, o irmão falou assim, então, ela é resistível aos não eleitos. Então, o normal é que todos resistam, não é? Só não vai resistir quando Deus agir no coração da pessoa. E há um tempo determinado para isso. Há um tempo para Deus agir. Não é o tempo que ele determinou. Entende? Isso é importante compreender porque Paulo resistiu, depois foi chamado e ponto. Aí, uma vez que ele foi chamado, não tem como mais resistir nesse sentido, tá? E, portanto, ainda que os eleitos nascem mortos em delitos e pecados, como todos os demais, não é? A graça de Deus, então, é maior do que essa morte espiritual. A graça de Deus, então, é muito maior, muito mais poderosa do que o coração duro dos eleitos, não é? Quando ainda não foram chamados. E, portanto, essa graça supera todas as fraquezas, supera a morte espiritual, não é? Supera tudo isso. Então, o sentido é esse, entendeu? Então, não é uma coisa tão difícil de entender, não. Usando os dois textos dos cânones aqui já é o suficiente, né? Você nota muito bem como que o texto, né, de Mateus 13, ele foi muito importante no sínodo, justamente para falar também sobre essa qualidade de fé, né? Então, você vê que as pessoas, elas têm, né, digamos assim, certos tipos de fé, não é? Não no sentido da fé, aquela fé salvífica de verdade, mas uma qualidade temporal, digamos assim, né? Temporária, né? Então, uma alegria momentânea, uma alegria religiosa, mas isso não vai perdurar, porque não é aquela fé verdadeira, não é, dada pelo Espírito Santo, não é colocada sobre o coração de quem foi preparado pelo Espírito Santo, não, certo? Então, sim, todo mundo resiste, esse é o natural, né? Isso é bom falar, porque às vezes as pessoas pensam, né, quando leem graça irresistível, imaginam que é simples assim, né? Que você confunde graça irresistível com a ação da igreja de pregar. Se a igreja prega, então toda vez que a igreja prega, necessariamente naquele momento que a pregação está acontecendo, o eleito vai ser chamado. E não é desse jeito. Não é desse jeito, não é? Eu creio que Deus me elegeu e me amou na eternidade, né? Na eternidade, antes da fundação do mundo. Mas eu tive acesso
ao cristianismo já desde criança. Eu fui criado como um católico romano, indo à missa, fiz primeira comunhão, não é? Muito tempo de catequese, crisma, etc. Tudo direitinho. Depois migrei para uma igreja evangélica. Eu não vou chamar isso de conversão, porque eu já cria, né, em Cristo, mas eu só não tinha conhecimento mais sobre isso aí, mais formal, digamos assim. É, é, eu digo assim, né? Não creio no sentido. Eu criei em Cristo, no sentido de que, sim, me foi apresentado ele desde cedo como sendo o Filho de Deus, né? O Salvador. Mas eu estava naquela situação de não entender quem Cristo é. Veja, de maneira mais cultural, né? Vou até falar assim, talvez até sentimental, pelo contexto em si, eu sempre aprendi pela catequese que ele é filho de Deus. Mas não havia uma relação minha pessoal com ele. Então não foi novidade quando eu fui para uma igreja evangélica. Porque aí eu estou vendo o mesmo Cristo que eu aprendi lá, quando eu era católico romano, mas ensinado de uma maneira um pouco mais pessoal. Por isso que eu não entendo que isso foi uma conversão, entendeu? Naquela época eu entendia que sim. Eu poderia dizer que a conversão para mim foi um processo longo, né? E não foi assim, um estalo, digamos assim. Não foi desse jeito. Se eu fosse pensar em algo que impactou muito a minha vida, assim, demais, 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 foi quando eu conheci a fé reformada. Isso, assim, mudou muita coisa. Então eu pude compreender Cristo de uma maneira muito mais profunda e bíblica. Nada de emocional, mas realmente consciente da palavra de Deus, né? Aí eu poderia chamar de uma conversão e mesmo assim eu não diria, eu me tornei um salvo ali. Não, eu já criei em Cristo, né? Eu tinha uma fé sincera em Jesus Cristo. Eu só não tinha, ah, digamos assim, a doutrina muito bem formulada. Isso aí eu aprendi com a fé reformada, né? É o que acontece com pessoas de várias denominações, né? Eu já até falei aqui algumas vezes, vale a pena até tocar nesse assunto, né? Porque eu já falei algumas vezes aqui no canal, em alguns vídeos, e parece que eu vou ter que falar isso sempre, né? Porque tem gente que nunca ouve o, o que eu tô falando de maneira completa, só o que interessa ouvir, e às vezes o que interessa ouvir é um pedacinho que distorce o todo, né? Então, tem gente que acha que porque eu estou dizendo que arminianismo é heresia, a remonstrância foi condenada como heresia, e que um arminiano sincero, no sentido de uma pessoa que subscreve a remonstrância, eu digo, né? Eu tô falando nesse sentido aqui, tá? Eu só posso tratar como heresia o que foi condenado, né? Então, oficialmente falando, né? O que vem depois, a pessoa compara com isso. Se é a mesma coisa, então é heresia do mesmo jeito, né? Então, eu tô dependendo daquilo que foi condenado oficialmente. Mas, e eu subscrevo, né, os cânones. Então, não faz sentido eu entender de outro jeito. Mas, digamos que a pessoa às vezes entende que quando eu falo que arminianismo é heresia e, portanto, alguém que crê exatamente como é descrito na soteriologia arminiana, não é uma pessoa convertida, tá? Eu não entendo desse jeito, certo? Assim como se alguém realmente for um católico romano que crê exatamente como todo dogma católico romano, né? Tudo que está ali, o que nós já sabemos, né? Esse indivíduo também não é convertido a Cristo. Ele não é um salvo em Cristo Jesus, né? Ele tem que ser evangelizado, né? Esse é o fato. Mas mesmo assim, eu entendo que nesses contextos, nessas ou denominações ou tradições cristãs, não é, há pessoas que são crentes verdadeiras, tá? Entende? O ambiente que elas estão não é tão favorável para o aprofundamento do conhecimento a respeito de Cristo. Mas elas têm uma fé verdadeira em Cristo, né? O mínimo do evangelho que elas ouvem, uma leitura bíblica no culto ou então uma leitura em casa, é o suficiente, né? Para Cristo naquele momento estar alimentando. Mas ele também vai providenciando para guiar essas pessoas a igrejas fiéis, porque uma hora elas vão ter necessidade mesmo, né? E não encontrarão esse cuidado pastoral e bíblico, profundamente teológico, às vezes nesses ambientes. É por isso que há tanta gente migrando, né? Do jeito que acontece, por exemplo, de católico romano tornar-se evangélico e hoje, né, também tem acontecido muito de evangélicos voltarem para a Igreja Católica Romana, voltarem, né? Alguns nunca foram de lá, mas estão indo agora por conta da confusão no evangelicalismo. Acontece também com relação às igrejas evangélicas, vindo também para igrejas que são um pouco mais tradicionais, seja elas reformadas, não é, de verdade, confessionais, ou alguma igreja monergista, né? Então, tem acontecido isso também, porque já eram cristãos verdadeiros, né? Só não tinham um conhecimento um pouco mais formal da doutrina, né? E uma hora a necessidade vem, né? Então, o ponto é, essas pessoas, né, para ficar bastante claro,
elas estarão, saindo disso agora, da questão do que eu tratei aqui, né? O arminiano, então, ele vai entender que isso significa dizer que a graça é resistível. Enquanto nós, enquanto reformados, estamos dizendo não que a graça é irresistível significa dizer que o tempo todo, não é, a qualquer momento, no sentido de que houve a pregação, necessariamente o eleito de Deus não vai resistir, não é isso que estamos dizendo. A graça é irresistível quando Deus opera, quando é o momento da pessoa ser chamada. Entende? Então eu passei muito tempo tendo contato com o cristianismo até que Cristo me chamasse de verdade. Entendeu? É nesse sentido, tá? Então é muito importante compreender. Então, entendendo de maneira um pouco mais específica o sentido da doutrina, é que a graça de Deus é irresistível, não é? Obviamente, aos eleitos no tempo em que Deus o chamar. Não é em qualquer momento. É no tempo determinado por Deus. E não é, essa graça, que é irresistível, é também insuperável. Não há coração duro que possa resisti-la. Por mais que o eleito não nasceu com a semente da santificação. Ele é um pecador miserável. A sua condição de nascimento, de concepção, é de condenação, no sentido de que ele é um morto em delitos e pecados. Então, Deus vai trabalhar, porque ele predestinou não somente os fins, mas também os meios. Então, ele vai providenciar tudo aquilo que é necessário para que este eleito seja chamado no tempo certo. E assim acontecerá. Tá? Então, aos que chamou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, esse é o princípio, tá certo? Eu espero que o irmão tenha entendido. Não existe... se algum arminiano pensar assim, é problema deles, na verdade, não é por falha da doutrina reformada, né? Porque esse é o entendimento que nós temos aqui nos próprios cânones, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça de adquirir a coleção sobre Dort da Graf. Vale muito a pena mesmo, tá? Você vai se aprofundar bastante no conteúdo a respeito de Dort. Deus abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo. E compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. E é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.